Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais uma aula de nutrição, tá bom? Falando um pouquinho dos diagnósticos, intervenções e cuidados ainda com a nutrição enteral, tá bom? E aí a próxima aula vai ser sobre nutrição parenteral, para a gente entender algumas diferenças, tá bom? Como de costume, eu vou deixar o conteúdo disponível para vocês e a atividade no final da aula para vocês responderem valendo nota, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui. E aí a gente já começa. A aulinha de hoje é um pouco mais curtinha, tá bom? Mas nem por isso menos importante, muito pelo contrário, é para a gente reforçar a importância dos cuidados que a gente tem que ter com essa nutrição integral, tá bom? Alguns diagnósticos de enfermagem, então o enfermeiro, toda vez que faz a avaliação do paciente, ele tem que dar os diagnósticos. Pacientes com uso de dieta por sonda, a gente tem que ter um cuidado redobrado, e aí a gente faz, enquanto enfermeiro, o diagnóstico e faz a prescrição de enfermagem, a qual vocês também têm que checar lá diariamente no plantão de vocês, tá bom? Numa delas, um dos diagnósticos que se dá é nutrição desequilibrada. Para isso, a gente orienta vocês a estarem fazendo a dieta com frasco com temperatura ambiente, mantendo um controle rigoroso desse gotejamento, se for no frasquinho, né? A dieta aberta, por sistema aberto, vai correr de 28 a 30 gotas por minuto, ou na bomba, geralmente vai de 30 a 80 ml horas, de acordo com a prescrição da Nutri ou do médico, tá bom? Lembrando sempre de manter o decúbito elevado durante a administração dessa dieta, então a cabeceira da cama vai ter que estar 45 graus no mínimo, e depois de 60 minutos após o término, então ela mantém levantada. Lembrando que se a gente não come deitado, o paciente, mesmo que está com sonda, não vai comer, porque deitado o líquido pode voltar e vai parar no pulmão do paciente. Checar sempre, antes do início da administração da dieta, localização, fixação, e se está com alguma alteração gastrointestinal, e comunicar ao enfermeiro. Administrar 50 ml de água filtrada após cada frasco fracionado de dieta, ou a cada 5 a 6 horas, quando a dieta estiver em bomba de infusão, tá? E antes e após cada administração de medicamento, vai de 20 a 30 ml de água por vez, tá? Então, pega uma seringuinha de 20, lava, faz a medicação diluída e faz mais 20 de água. Mantém higiene oral e das narinas, isso incomoda bastante a sonda, principalmente quando ela está no nariz, então tem que fazer bem a higiene dessa sonda. Estimular a ingestão oral quando indicado, se o paciente está com aquela dieta mista, né, entre associada, né, entre a oral e a enteral, a nasoentérica, a gente sempre estimula quando possível, tá? Pesar diariamente o paciente quando possível, então nem todo paciente a gente consegue pesar, mas quando consegue a gente pesa diariamente, ou no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. Controlar as eliminações, então tá vendo lá quantas evacuações foram, o aspecto dessa evacuação, a quantidade dessa evacuação e o balanço hídrico que vocês vão aprender. Existem diferentes tabelas, eu diria, impressos e formulários nas instituições, mas basicamente a gente tem que controlar tudo que entra de líquido e tudo que sai de líquido do paciente. O que sai, né, está de fralda, a gente pesa a fralda, as fezes a gente computa, os líquidos, então a água que eu usei na seringa diluída para fazer na sonda eu conto, o quanto de soro entrou eu conto, o quanto que eu diluí numa medicação eu conto, e aí a gente tira a diferença no final do plantão, tá? Mas aí vocês vão aprender isso com calma. Outro diagnóstico associado ao uso de dieta nasoenteral é o risco de diarreia. Então, de novo, controle rigoroso das eliminações, controle rigoroso do gotejamento ou da bomba de infusão,
avaliar se tem alguma alteração gastrointestinal antes de iniciar a infusão da dieta, avaliar se tem algum medicamento que está causando essa diarreia que está sendo administrado. Eu pus alguns exemplos de antibióticos, de medicação para pressão, de digitálicos, né, que se toma para problemas cardíacos e de pressão, por exemplo, e que podem, e para problemas pulmonares também tem medicação que causa diarreia. Então, prestar atenção se ele está em uso disso para já estar comunicando o médico, a gente ver o que dá para fazer de substituição. Nem sempre só a causa da diarreia é a dieta, tá? Risco de desobstrução das vias aéreas ineficaz relacionado à aspiração de dieta. Essa é uma das complicações um tanto quanto mais grave que se pode ter. Então, a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Então, para que a dieta não vá parar no pulmão, para que o paciente não sofra uma broncoaspiração, para que ele não evolua por uma pneumonia e um provável óbito por erro com relação à dieta, tá? Então, administrar de novo essa dieta em decúbito elevado de 45 graus, manter ele por 60 minutos após o término. Se vê que o paciente está engasgado, a gente pode sim fazer aspiração de via aérea, né? Manter higiene oral. Não é porque o paciente não está se alimentando por boca que a gente não tem que fazer uma higiene oral adequada. Mesmo que a gente não coma, a gente escova os dentes pelo menos 1 a 2 vezes por dia, né? Ou certo é a cada refeição. No caso do paciente que não está se alimentando, a gente faz a higiene pelo menos de 1 a 2 vezes por dia. Ausculta de via aérea superior para ver como que está e prestar atenção nesse padrão respiratório e frequência respiratória. O paciente mantém uma frequência normal, 16, 18, eu estou vendo que ele está com 22, 24, que ele está cansado, opa, tem alguma coisa que está acontecendo e a gente precisa intervir, tá? E aí vocês comunicam a enfermagem, o enfermeiro comunica o médico e a gente reavalia o paciente, tá? Risco de volume de líquido deficiente relacionado à desidratação, então, mantém essa infusão bem rigorosa, de acordo com o que a nutricionista prescreveu, ou de acordo com o que o médico prescreveu de gotejamento. Não esquecer de fazer a água após a dieta, ou a cada 5 a 6 horas na bomba de infusão. Controle desse balanço hídrico, pesar no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, quando não der para pesar diariamente. Avaliar sinais de desidratação, então, paciente que consegue se comunicar, vai estar com sede, o turgor cutâneo, né? Faz a preguinha para ver, vai estar diminuindo, demora muito para voltar. Pressão venosa central vai estar bem abaixo do normal, vai estar hipotenso, com xixi diminuído, né? O débito urinário diminuído são sinais de desidratação, tá? Fazer controle de glicemia capilar é extremamente importante, além da pressão, pulso e frequência respiratória numa frequência de no mínimo de 6 em 6 horas. Existem padrões e parâmetros de MIUS, PIUS, que são tabelas e controles que se faz de sinais vitais e se aplica uma regrinha. De acordo com a pontuação, vocês vão saber se vai ter que fazer controle a cada 4 horas, a cada 6, repetir daqui 1 hora, com sinais de alerta. Na UTI, o padrão geralmente é a cada de 2 em 2 horas puxar os sinais vitais, mas via de regra, se está com PIUS ou MIUS normais, a gente faz a cada 6 horas o controle dos sinais vitais, tá? Umidificar os lábios do paciente com gole de água filtrada, porque por mais que está hidratado, a boca pode ressecar, tá? E quando não tiver contraindicação, estimular a ingesta hídrica oral. Outro diagnóstico que se pode dar, risco de enfrentamento ineficaz relacionado ao desconforto imposto pela sonda ou pela incapacidade de se alimentar. Deve ser bem desconfortável não conseguir comer, né? Um dos prazeres da vida que se tem é a questão da alimentação. E quando o paciente se vê incapaz de se alimentar, isso gera um desconforto, né? E uma incapacidade de enfrentar essa situação. Então, a gente tem que estar sempre encorajando, né? Olha, isso pode ser temporário, né? É só por um tempo que se vai ficar com a sonda, está orientando e está estimulando ele a usar dessa via alternativa para ele melhorar e dar esse ânimo para ele, porque assim ele consegue melhorar mais rápido e se livrar mais rápido da sonda, né?
Mostrar que ele está ganhando peso, está com melhora dos sintomas, isso ajuda também ele a aceitar melhor a sonda, tá? Isso, claro, para pacientes orientados, né, que estão contactuando o paciente confuso, a gente solicita o apoio da família para estar presente, tá? Estimula a participação tanto da família quanto de cuidador e do próprio paciente nos cuidados e na terapia, e lembrar que tem que ter outros entretenimentos, não é só que ele está parado lá, ficar só olhando para a televisão do nada, né? E contar outras experiências, né? De pacientes que já tiveram na mesma situação, que melhoraram e que estão lá, firme e forte, hoje se alimentando por boca normal, tá? Outro diagnóstico, risco de controle ineficaz, o regime terapêutico, conhecimento deficiente sobre o regime de alimentação por sonda. Tem os diagnósticos cumpridos, eu concordo. Mas são diagnósticos, nada desses diagnósticos sai da cabeça do enfermeiro. Por exemplo, existe um livro chamado Nanda, que são os diagnósticos de enfermagem, da onde a gente tira os diagnósticos, prescrições e tudo para os pacientes. Eu coloquei aqui os principais que estão relacionados à questão da nutrição interal, tá? Então, o que a gente faz para controlar isso? Avaliar de novo, né? Estimular o paciente com relação aos cuidados. Eu tenho que ver se ele está aprendendo aquilo, o cuidador ou o familiar tem que aprender a manipular aquela sonda, que por vezes ele pode ir com aquilo para casa, né? Eu tenho que supervisionar, ver se esse cuidador está educado direito, e o paciente precisa de um acompanhamento ambulatorial ou domiciliar para ver se está tudo bem nesse pós-alta, tá? Risco de infecção e risco de integridade da pele prejudicada relacionado à presença de feridas e da sonda por estoma. Então, mantenha a higiene, o que a gente tem que fazer? Manter a higiene corporal diária, então tem que tomar banho todo dia, de preferência é banho de chuveiro, banho de aspersão, não é banho no leito, só quando não dá. Trocar o curativo sempre que necessário, estar presente, estar olhando se está com alguma lesão, se está ficando vermelhinho o local, se tem secreção saindo desse local. Procurar deixar isso sempre limpo e seco. Está sempre vigiando quanto à integridade da pele, não deixa dobra no lençol, não deixa marca, porque isso pode lesionar a pele. Manter a linha de infusão sempre limpa, então passa álcool na ponta do equipo, passa álcool na ponta da sonda antes de conectar, troca esse equipo a cada 24 horas, faz controle de sinais vitais de 6 em 6 horas, controla essa dieta, essa infusão, seja na bomba de infusão, seja no gotejamento, e tem que proporcionar umas boas condições de sono, repouso e distração para o paciente, porque senão ele vai ficar estressado, e estresse gera diminui a imunidade, diminui todo o organismo como um todo, e aí ele pode desenvolver não só lesões, mas ele pode também desenvolver infecções, tá bom? Alguns cuidados diários para a gente reforçar, né? Então, receber a dieta da sonda do SND, que é o Serviço de Nutrição e Dietética, lavar as mãos, observar se a embalagem está íntegra, se tem elementos estranhos, se está na temperatura ambiente, o rótulo de identificação com a Meta 1, que é o nome completo e a data de nascimento, para ver se a dieta está certa, o paciente está certo, e a gente não dá dieta de um paciente para outro, tá? Elevar decúbito para administrar essa dieta, ver se a sonda está locada, ver se não tem nenhuma alteração gastrointestinal, fazer a desinfecção dessa sonda com álcool 70, tanto da ponta da sonda quanto do equipo, homogeneizar essa dieta, adaptar o equipo caso necessário. Os equipos de hoje são específicos para só conectar na sonda nasointeral e não conectar mais em nenhum acesso venoso do paciente. Haja visto que já houveram vários acidentes com relação à administração de dieta enteral na via parenteral e que levaram a óbito o paciente, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Retirar o ar do equipo de dieta, senão isso vai provocar gases no paciente.
Pendurar o frasco e controlar o gotejamento, lembra lá, de 28 a 30 gotas por minuto. Administrar água no final da dieta, dessa dieta que é fracionada, ou a cada 5 a 6 horas na bomba de infusão. Administrar 20 a 30 ml de água antes e após a administração dos medicamentos. Manter a higiene oral, das narinas e corporal. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer quando o paciente está com sonda. Checar diariamente a fixação da sonda, para ela não estar deslocada e não ter risco de ser sacada. Incentivar a movimentação ativa, deambulação desse paciente quando possível. Incentivar a alimentação oral também quando possível, quando não tiver nenhuma contraindicação. Balanço hídrico, controle de sinais vitais de glicemia capilar, controle de sinais e sintomas de complicação, então, de diarreia, de lesão, de infecção, de desidratação. O peso, ou eu peso diariamente, ou no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. A questão da educação dos pacientes, familiares e cuidadores. E muito, muito, muito importante, tudo que a gente faz, a gente anota. Então, fazer a anotação a cada administração de dietas e cuidados. E nessa anotação, colocar lá, sonda testada e locada, sonda testada e locada. E não é só anotar, eu tenho que fazer e testar. Porque não adianta só eu anotar que estava lá locada, eu não testei, instalei a dieta e a sonda estava no pulmão do paciente. Então, assim, isso é extremamente grave e perigoso, tá bom? Essa aulinha foi mais curtinha com relação aos cuidados, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.